No vídeo anterior, vimos que há casos em que o momento escolhido por GNexus para executar uma regra não é o que necessitamos. Por isso, devemos poder indicar à regra qual é o momento adequado. Estudamos o caso em que necessitávamos controlar que cada voo tivesse ao menos 8 assentos registrados. Como o GNexus executava a regra antes de dar tempo ao usuário para que registrasse os assentos, devemos atrasar o momento que tinha escolhido inicialmente para dispará-la, utilizando o momento de disparo onAfterLevel, com um atributo das linhas FlightSeatChar. Com isto, conseguimos que a regra se disparasse depois de percorrer o nível associado aos assentos. Mencionamos também que dispomos de outros momentos de disparo, como onBeforeInsert, se quisermos fazer ou avaliar algo imediatamente antes de que os dados do cabeçalho ou de cada linha sejam inseridos na base de dados. O momento onAfterInsert para indicar que a regra seja disparada imediatamente após a inserção de cada cabeçalho ou linha. E o momento onAfterComplete, que corresponde ao instante de tempo imediatamente posterior ao commit, comando cujo objetivo é confirmar os dados inseridos, modificados ou apagados. Neste vídeo, analisaremos com mais profundidade estes momentos de disparo. Mas antes, lembremos que há regras que são validadas tanto no cliente, browser, como no servidor, e outras que o são exclusivamente no servidor, porque têm a ver com a base de dados. Por exemplo, se tivéssemos uma regra error que impedisse de inserir ou modificar um voo sem preço, logo que saíssemos desse campo, apareceria a mensagem de erro. Isto ocorre porque o cliente realiza a validação para proporcionar uma boa experiência ao usuário, dando-lhe respostas de forma ágil para que sinta que sua interação com o sistema é fluida. Esta validação realizada do lado do cliente chama-se Client-Side Validation. Mas esta regra voltará a ser executada posteriormente no servidor, já que é ele quem se encarrega de que não haja violações de segurança, e é o único que tem permissão de operar sobre a base de dados, devendo assegurar-se de que toda a lógica seja consistente. Executará todas as regras novamente, tendo toda a informação. Isso acontece depois que o usuário pressione o botão Confirm. Ali, os dados viajam do cliente web, browser, ao servidor web, e este volta a percorrer o form de cima a baixo, como se fosse um usuário. Por isso, todas as regras e fórmulas voltarão a ser disparadas na ordem que corresponde aos atributos do form, aos quais estão associadas. Mas, além disso, todas as regras que tenham um evento de disparo associado, isto é, que contem com o prefixo ON ao final de sua declaração, serão executadas no momento correspondente a esse evento. Esses eventos só ocorrem no servidor e capturam o momento anterior ou posterior a um marco, que em geral tem a ver com a base de dados. Quais são esses marcos? Pensemos, para simplificar, que estamos inserindo um voo. Em ordem, considerar válido o registro do cabeçalho que será inserido. Assegura que os controles de integridade referencial e de duplicados não falharam. Ocorre depois de ter passado por cada campo do cabeçalho e de ter disparado cada regra associada. Ao final de tudo isso, inserir o registro do cabeçalho na tabela correspondente. E depois, o mesmo para cada linha. Considerar válido o registro da linha que será inserida. Assegura que os controles de integridade referencial e de duplicados não falharam. Inserir o registro da linha na tabela correspondente. Ao finalizar este processo, onde tanto o registro correspondente ao cabeçalho como os correspondentes a todas as linhas foram inseridos na base de dados, o marco seguinte é quando termina-se de trabalhar com o nível. E o seguinte é a ação de commit, que considera corretas todas essas operações na base de dados, as deixa permanentes. Então, temos eventos que capturam o momento anterior ou posterior a estes marcos, de forma a poder executar regras nestes momentos específicos. Atualmente, na transação Flight, definimos o identificador de voo, Flight ID, como autonumerado. Se, na realidade, como costuma ser o caso,
o identificador de voo é composto por letras e números em função da companhia aérea, da origem e do destino, não nos serve o atributo Flight ID numérico, nem autonumerado. Suponhamos então que temos um procedimento chamado Return Flight ID, ao qual podemos invocar para que se execute e nos devolva o identificador a ser atribuído a um novo voo. Estudaremos o objeto procedimento mais adiante, por isso você não poderá, por enquanto, reproduzir o que mostraremos aqui. Se escrevermos a regra que vemos acima, onde estamos chamando-o e atribuindo seu resultado ao atributo Flight ID, em que momento será disparado? Assim que a transação for aberta ou se deseja editar um flight pré-existente. Não condicionamos o disparo da regra ao modo, pelo que será executada quer o usuário esteja acessando a transação flight para inserir, ou para modificar, ou para eliminar um voo, quando na realidade o que queremos é que o procedimento seja invocado somente se estivermos inserindo um voo novo. Além disso, convém esclarecer que se estivéssemos na transação flight em modo update, ou seja, se o voo já existisse e estivéssemos apenas modificando-o, não poderíamos modificar o valor do identificador de voo, já que as chaves primárias não podem ser modificadas. Se precisamos modificar uma chave primária, não teremos escolha a não ser criar um novo registro com o novo valor de chave e apagar o anterior. Assim, condicionamos a regra para que se execute somente quando se está querendo inserir. Vemos que, como a transação se abre nesse modo, já está sendo disparada a regra que está atribuindo valor ao atributo, antes de ter feito qualquer coisa. Mas poderia acontecer que, tendo completado os dados do cabeçalho e alguma linha, tivéssemos que cancelar a inserção por alguma razão, para fazê-la mais tarde. Quando voltamos a tentar, vemos que nos dará outro número de voo. Ocorre que tínhamos pedido um número ao procedimento que no final não usamos, e esse número ficou perdido. Para garantir de não gastar um número que não usaremos, que tal se chamamos o procedimento que nos dá o número depois do commit, porque ali estamos completamente seguros de que tudo ficará na base de dados? Não, é muito tarde. Por quê? Porque Flight ID é um atributo de cabeçalho. O último momento para lhe dar valor é o imediatamente anterior ao qual se insere o registro na base de dados, e esse momento é o before insert. Já não precisamos condicionar a if insert, pois já está contemplado no evento de disparo, que só ocorrerá se estiver querendo inserir. Se executamos, vemos que já não atribui de início o número ao ID. Nem sequer o faz quando passamos a inserir linhas. Apenas quando confirmamos, todas essas informações viajam para o servidor, que começa a executar todos os controles de integridade referencial e regras, à medida que vai validando cada campo, e quando termina com o uso do cabeçalho, depois de ter validado tudo, ocorre o evento before insert. Ali, atribui o número e imediatamente depois insere o registro na tabela flight. Depois, passa a validar cada campo da linha 1 e depois a insere, os da linha 2 e a insere, e assim por diante. Observe que não será disparada a regra antes de gravar cada linha. Esta regra somente será disparada no before insert do cabeçalho. Por quê? Porque na regra que definimos está participando um atributo pertencente ao cabeçalho. Se definimos uma regra à qual lhe incluímos também o evento de disparo onBeforeInsert, mas, diferente do exemplo que acabamos de ver, é referenciado na regra pelo menos um atributo do segundo nível da transação, a mesma estará associada ao segundo nível. Portanto, será executada imediatamente antes de ser gravada fisicamente cada instância correspondente ao segundo nível da transação. Então, poderíamos dizer que, embora o nome do evento BeforeInsert é o mesmo, na verdade são dois distintos, ou é o BeforeInsert do cabeçalho, ou é o que aplica às linhas. Vejamos um exemplo de BeforeInsert das linhas. Suponhamos que queremos que o valor para o atributo FlightCityLocation
em vez de ser escolhido pelo usuário que está trabalhando com a transação, seja atribuído por uma regra. Coloque o valor janela quando o valor do atributo FlightCTR é A ou F, meio quando o valor de FlightCTR é B ou E e corredor quando o seu valor é C ou D. Esclareçamos que isto poderíamos resolver sem necessidade de utilizar eventos de disparo, e até seria melhor, porque o usuário veria imediatamente na tela o valor do City Location, já que a regra se executaria imediatamente no cliente. Mas, só para compreender o momento do disparo, imaginemos que nos interessasse fazer essa atribuição apenas se tivermos a certeza de que o assento será inserido no voo, ou seja, imediatamente antes de inserir a linha. Usaremos a regra NoAccept para impedir que o usuário escolha a localização. Adicionaremos o valor empty ao domínio location e criaremos as seguintes regras. Vamos inserir um novo voo a partir do aeroporto de Guarulhos até o aeroporto Charles de Gaulle, custando 4.000, sem desconto, e companhia aérea TAM. Passemos agora a registrar seus assentos. Completaremos a primeira fila e mais 2 assentos da segunda. Antes da inserção física de cada linha, será executada a regra correspondente, segundo o FlightCTR que escolhemos. Assim, a transação no servidor irá validar os dados da primeira linha, onde City Location ficará empty e, em seguida, executará a primeira regra, pois CityChar é A, e então mudará City Location para Window e imediatamente gravará a linha na tabela. Em seguida, passará a fazer o mesmo com a segunda linha. Validará todos os campos, CityChar estará com o valor empty e então executará as regras Before Insert que correspondam, que neste caso será a segunda, mudando o valor de Flight City Location para Middle e imediatamente gravará a segunda linha na tabela Flight City e assim seguirá com as demais linhas. Vemos que a localização foi atribuída corretamente. Mas poderíamos ter condicionado estas regras ao momento onAfterInsert? Vamos fazer a mudança em GNexus e vejamos o que acontece nesse caso. Vamos modificar o voo que acabamos de criar e adicionar um novo assento, 3A. Vejamos agora como ficou o voo. O assento que acabamos de registrar ficou com a localização vazia. Por quê? Porque o evento de disparo, onAfterInsert, é executado depois que o registro foi gravado na tabela correspondente. Por isso, já é tarde demais para atribuir um valor a um atributo. Como já mencionamos, o último momento disponível para atribuir valores é o Before Insert, antes que o cabeçalho ou cada linha tenha sido gravada. Portanto, poderíamos usar onAfterInsert se necessitássemos, por exemplo, chamar outro objeto da KB, passando-lhe só o identificador do cabeçalho ou da linha, para que esse objeto vá à tabela correspondente, a do cabeçalho ou da linha, e ali o encontre, o cabeçalho ou a linha, e extraia dali toda a outra informação que necessite do registro, para fazer o que quer que seja que tenha que fazer com isso. Para isso, devemos ter certeza de chamar esse objeto depois de ter inserido o cabeçalho ou a linha, conforme corresponda, portanto, onAfterInsert. Então, se quiséssemos imprimir uma lista com os dados de um voo cada vez que se insere um novo, usaríamos onAfterInsert? Poderíamos, mas aqui o procedimento só poderá imprimir a informação do cabeçalho, porque as linhas não foram manipuladas em absoluto e muito menos foram inseridas. Não existem ainda na tabela de assentos. Se isso não nos importasse, porque o procedimento printFlight só vai imprimir dados do cabeçalho do voo, também seria uma má ideia invocá-lo onAfterInsert, já que devemos levar em conta que neste momento os dados ainda não estão seguros na tabela, porque não foi executado o commit. Isto significa que se houvesse um corte de energia ou um erro na validação de algum dos campos que seguem, ou seja, os das linhas, a gravação seria desfeita. Então, a lista teria sido gerada com informação que na realidade já não existe. Para garantir que estamos trabalhando com informações que já estão seguras na base de dados, temos o evento onAfterComplete, que acontece depois do commit. Neste caso, irá buscar na tabela Flight o registro correspondente ao Flight ID enviado, e na tabela Flight City todos os registros desse Flight ID,
que são todos seus assentos. O que aconteceria se invocássemos onAfterLevel de um atributo das linhas? Isso será imediatamente antes do commit, por isso, os registros estarão gravados nas tabelas, mas ainda não terão sido confirmados. Então, se quando acaba de imprimir a informação do voo há um corte de energia, não chegou a realizar o commit, e cabeçalho e linha serão removidos da base de dados. Agora suponhamos que foi declarada a seguinte regra, que valores de FlightSeat ID e de FlightSeat char enviaria GNexus se no segundo nível há N assentos. Esta regra não tem sentido, é funcionalmente incorreta. No momento after complete, os atributos do cabeçalho ainda se encontram com seu valor em memória, ao contrário dos atributos do segundo nível, cujo valor se perdeu porque já saímos dele. Neste vídeo, mostramos exemplos dos momentos before insert e after insert, que só serão disparados se estamos inserindo registros, mas também dispomos de before update e after update, para o caso em que estamos modificando-os, e before delete e after delete, para o caso em que estamos eliminando-os. Existem outros momentos de disparo que não estudaremos neste curso. Se está interessado, pode se aprofundar neste tema no curso do nível seguinte.